Fala pessoal, vamos começar então o assunto de matrizes. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Nós vamos fazer uma boa revisão com tudo que existe sobre matrizes, tá, gente? É um resumo completo aqui. Nós vamos falar sobre matriz unidade identidade, matriz inversa, transposta, a diferença entre matriz simétrica e antissimétrica. Nós também vamos fazer aqui algumas operações com matrizes, como soma, subtração, multiplicação, multiplicação de um número real por uma matriz, multiplicação de matriz por matriz. Também nós vamos falar sobre a igualdade das matrizes e, no finalzinho, a gente vai falar sobre a construção de matrizes. Bom, então a primeira ideia aqui é o que é uma matriz. A gente sabe que uma matriz, gente, ela simplesmente é uma tabela. Quando você entra numa concessionária e tem lá no quadro, lá numa parede, o número de vendas que foi feito por carro vendido, por exemplo, as várias marcas que foram vendidas em determinados meses, lá, mês de janeiro, fevereiro, março, a gente tem ali uma matriz. Tudo que é tabela que vocês olharem, vocês estão diante de uma matriz. Essa matriz é composta por linhas, né, que são essas aqui, na horizontal, e por colunas, que são todas essas aqui que estão na vertical, ok? Bom, basicamente, gente, a gente tem agora um resumo de tudo que a gente tem sobre matrizes. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a matriz identidade ou unidade, que a gente chama de I. Bom, toda vez que a gente fala de matriz unidade, ela é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz de ordem. Quando a gente fala ordem, a gente está dizendo assim, ó, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Então, por exemplo, uma matriz de ordem 2, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Vejam que ela é um quadradinho, né? Aqui a gente pode dizer que a matriz identidade ou unidade é aquela que tem nessa diagonal aqui, gente, que a gente chama de diagonal principal, sempre valores unitários. E em todos os locais que não são referentes à diagonal principal, a gente tem valores zero, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma matriz de ordem 3. O que é uma matriz de ordem 3? 3 linhas e 3 colunas. Ordem 4, 4 linhas e 4 colunas. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Observem que na diagonal principal, todos os elementos aqui são 1, e nos outros locais onde não fazem parte da diagonal principal, eu tenho valor 0, tá, gente? Então, basicamente, isso aí é uma matriz unidade ou identidade. Não tem mais o que dizer sobre isso. Agora, a gente vai aprender como construir uma matriz inversa. Como fazer rapidamente, sem precisar, digamos assim, fazendo por sistema, que dá mais trabalho e a gente pode errar facilmente, né? Aqui não. Aqui essa técnica é uma técnica muito rápida e muito simples. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma matriz A, quadrada de ordem 2, aqui com duas linhas, duas colunas, e os elementos dessa matriz são 3, 1 e 2, 5. Muito bem, eu quero saber a inversa da matriz A, ou seja, eu quero saber a elevado a menos 1. É uma maneira que a gente usa para representar a inversa da matriz. Então, a gente tem basicamente três regrinhas. Quais são as três regrinhas? A primeira delas é calcular o determinante dessa matriz. Ok, o determinante a gente vai ter uma aula especial de determinante, mas como se trata de uma matriz de ordem 2, que é uma coisa muito simples, é só pegar e fazer isso aqui, ó. A gente multiplica, tá, os elementos aqui da diagonal principal e multiplica os elementos da diagonal secundária. Vejam que aqui eu montei uma matriz de ordem 3 e a diagonal principal e diagonal secundária são as mesmas, ó, de ordem 2, de ordem 4, de qualquer ordem, tá? Então, observem só, a diagonal principal é essa aqui, ó, que está em vermelho, tá? E a diagonal secundária é essa aqui, tá? Que é a outra nessa posição. Agora, vejam, aqui eu tenho a diagonal principal, cujos elementos são 3 e 5. O que eu faço, gente? Eu pego e multiplico esses dois elementos. 3 e 5 dá 15. Agora, quando eu estou aqui na diagonal secundária, tá? Vejam que ordem 3 não é assim que se faz. Inverso de ordem 3 é diferente, mas nós vamos... Normalmente, nas provas, a gente tem ordem 2 para calcular a inversa, tá? Então, vejam só. Quando a gente faz aqui a multiplicação da diagonal secundária, o que vai acontecer? Eu tenho que trocar o sinal. E agora sim, eu tenho um valor aqui, menos 2 mais 15, o meu determinante, se eu somar isso aqui, vai dar 13. Muito bem. Agora vem a segunda regrinha. A segunda regrinha diz que eu tenho que dividir todos os elementos da minha matriz pelo determinante. Então, olha quem são os elementos. 3, 1, 2, 5, eu vou dividir tudo por 13. Então, vai ficar assim, ó. 3 por 13, o 1 aqui por 13, o 2 por 13, 5 por 13... Pronto.
Cheguei na segunda regra, agora eu vou para a minha terceira e última, que é simplesmente, ó, inverter a diagonal principal, tá? E trocar o sinal da secundária. Quem é a minha diagonal principal? É essa aqui, ó. Eu vou inverter esses dois elementos de lugar. Esse 5 sobre 13 está aqui, eu boto ele aqui em cima. Esse 3 sobre 13 está aqui, eu boto ele aqui embaixo. Eu só troco os dois de lugar e vou trocar o sinal dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, fica assim, ó. Aqui eu troquei o 5, 13, eu botei lá em cima, o 3, 13 eu botei aqui embaixo, 3 sobre 13, né? E troquei os dois sinais aqui, ó, que é positivo, positivo e ficaram negativo. Pronto, tá aqui a minha inversa de uma maneira bem rápida, bem simples, vocês não levam mais do que 1 minuto para fazer. Eu levo mais tempo explicando do que vocês resolvendo aqui a inversa de uma matriz. Agora, nós vamos falar sobre matriz transposta, tá? A matriz transposta é mais simples ainda do que calcular a matriz inversa. Por quê? Porque eu vou simplesmente trocar de lugar. O que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Por exemplo, eu até coloquei em cores aqui diferentes para vocês entenderem aqui, ó. A primeira linha tem dois elementos, o 1 e o 5. A segunda linha é o 9 e o 7. O que eu vou fazer para calcular a transposta que a gente chama de A na T? Eu pego essa primeira linha e coloco na primeira coluna. Então, o 1, 5 fica aqui, ó, de pezinho, ó. O 9, 7 que está na linha vira coluna. Pronto. É assim que a gente faz para qualquer ordem. Vamos dar um exemplo aqui com ordem de 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observem que essa primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, o A na T vai ser 1, 2, 3 em pezinho aqui, ó, na coluna, ó, linha vira coluna. O 4, 5, 6, que é a segunda linha, vira a segunda coluna. E o 7, 8, 9, que é a terceira linha, vira terceira coluna. Simples assim, não tem mais o que falar sobre matriz transposta. É só trocar linha por coluna. Agora nós vamos ver a diferença entre uma matriz simétrica e uma matriz antissimétrica. Bem, basicamente a gente tem aqui a matriz A, e quando eu simplesmente faço a transposta dessa matriz, observem que aqui eu tenho a matriz A, os elementos da primeira linha é 1, 5, que está em vermelho, e o da segunda linha é 5 e 7. Muito bem, o que eu vou fazer? Vou aplicar a transposta, vou pegar essa linha aqui e colocar na primeira coluna, ó, e essa linha aqui, que os elementos estão em preto, eu boto na segunda coluna. Agora vocês vão observar que os elementos ficaram iguais. Não houve alteração nenhuma, eu apliquei a transposta e a matriz não mudou. Então aí eu tenho uma matriz simétrica, quando eu aplico a transposta e a matriz permanece idêntica à matriz A. Agora, qual a diferença entre a simétrica e a antissimétrica? É quando eu aplico a transposta e os elementos ficam todos iguais, porém com sinal contrário. Por exemplo, ó, se A é igual a menos A na T, nós dizemos que a matriz é antissimétrica. Muito bem. Então, vamos supor que eu tenho um exemplo aqui de uma matriz de ordem 3. O que eu faço, ó, gente? Eu pego esses elementos aqui, 0, 2 e menos 1, que são os elementos da primeira linha, coloco um pezinho aqui na primeira coluna, os azuis estão na segunda linha, boto na segunda coluna, e os que estão em preto aqui na terceira coluna, porque eles estão na terceira linha. Agora vocês observem que eu apliquei o que aqui? A transposta. Então, após aplicar a transposta, vocês também devem observar que os elementos são os mesmos, ó, 0, 2, 1, só que todos com o sinal trocado, ó. 2 aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 1. Aqui é menos 2, aqui é 2, aqui é 5, aqui virou menos 5. Todos eles trocaram o sinal, todos. Então, essa é a diferença básica entre uma matriz simétrica e uma matriz antissimétrica. A matriz simétrica, eu aplico a transposta, ela fica igual. A matriz antissimétrica, eu aplico a transposta, ela fica igual, porém, sinais contrários. Basicamente é isso aí. Agora, vamos para a soma de matrizes. Nós vamos fazer algumas operações básicas aqui, né, gente? Vejam que essa aulinha, ela tem, digamos assim, mais um trabalho aqui de revisão, né? Uma revisão, eu não diria que ela é uma revisão simples, é uma revisão boa, inclusive, que dá para a gente, quem vai fazer uma prova, ou quem, com essa aulinha aqui já pode se virar, tá? Claro que se quer aprofundar mesmo, aí eu, obviamente, tenho o curso gêniodamatematica.com.br, que lá vocês vão dar uma olhadinha ali, a gente tem conteúdos com aprofundamento, tá, gente? Mas vamos continuar aqui com essa aula que ela já tá show e a gente precisa só ter esse entendimento para poder aprofundar. Isso aqui é a base da base, tá, gente? Então vamos lá. A ideia da soma de matrizes, ou seja, essas operações com as matrizes aqui, ela simplesmente é exatamente isso, mas para poder somar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho. O que significa isso, gente? Significa que elas... eu não posso somar uma matriz de ordem 2 com uma matriz de ordem 3, tá? Vejam que nesse caso eu vou somar essa matriz A que tem duas linhas,
mas ela tem 4 colunas com outra matriz B que também tem 2 linhas e 4 colunas. Se essa aqui tivesse 5 colunas ou 3 colunas, eu não poderia somar. Se essa tivesse 3 linhas, eu não poderia somar. Entende? Então, vamos lá. Como é que a gente soma? Gente, para somar essas duas matrizes, basta que eu pegue os elementos que estão na mesma posição. Vejam que aqui, ó, esse carinha aqui, o menos 10, está na primeira linha, primeira coluna. Eu vou somar com esse carinha, com 1 aqui, que está na primeira linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 10 mais 1. Aqui o 1 está aqui, ó, na segunda linha, ó, na primeira linha, segunda coluna. Eu vou pegar, somar com 8, que também está na primeira linha, segunda coluna. Ó, 1 mais 8. O 4 eu vou somar com o 4. O 6 com menos 1. Ó. O 2 com 0. Observe que aqui quando eu fiz o 6 com menos 1, ó, eu simplesmente somo. 6 mais menos 1. Vai ficar 6 menos 1. Né? Então aqui vai ser 3 mais 6. Aqui vai ser o 2 que está aqui com esse 3. E o 8 mais menos 3. Ó. 8 mais menos 3 simplesmente fica 8 menos 3. Observe que aqui eu tenho menos 10 mais 1. Tá? Então esse resultado aqui dá menos 9, porque eu vou fazer a diferença aqui e dar o sinal do maior, que é o negativo. Aqui eu somo 1 mais 9 dá 9, 4 mais 4 dá 8, 6 menos 1 dá 5, e assim por diante. Né? 3 mais 6 dá 9, aqui 2 mais 3, 5, 8 menos 3, 5. Está aqui, então, a sominha das matrizes. Quando eu faço a subtração, gente, é a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho uma matriz A com outra matriz B. Eu só posso fazer essas operações quando eu tenho duas matrizes com o mesmo tamanho. Tá? Observem que eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou colocar essas matrizes aqui, organizar exatamente assim, ó. Esse elemento aqui que está na primeira linha, primeira coluna, eu vou diminuir desse aqui, ó, que está também na primeira linha, primeira coluna. Mas observe que quando eu faço isso, ó, 5 menos menos 2, ó, esse menos com esse menos troca o sinal. Esse cara aqui fica 2 positivo, né? Quando eu faço 2 menos 6, ó, vai ficar 2 menos 6. Então, vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó. Aqui fica 5 menos menos 2, fica 5 mais 2. Aqui fica 2 menos 6, ó, 2 menos 6. Aqui fica 0 menos 4. Ó. Só que esse menos com esse menos aqui dá mais, tá? Esse menos aqui troca o sinal daqui de dentro. Se aqui é negativo, fica positivo. Se é positivo, fica negativo. Então, menos 1, que está aqui, ó, menos 2. Ó, menos 1, menos 2. 3 menos, ó, esse cara aqui está lá na terceira linha, primeira coluna. 3, eu vou diminuir desse elemento que está aqui embaixo, ó, também na terceira linha, primeira coluna. Então, é 3 menos 1. E, finalmente, o 4, que está aqui, o último elemento, que estaria na terceira linha, segunda coluna, eu vou diminuir do cara que também está na terceira linha, segunda coluna. 4 menos 10. E aqui é uma conta matemática básica. 5 mais 2 dá 7. Aqui dá menos 4, né? 2 menos 6. Eu faço 6 menos 2, dou o sinal do maior, o maior é o negativo. E assim por diante. Tá? Então, aqui fica 4, aqui fica menos 3, né? Aqui fica 2 e aqui fica menos 6. Essa aqui, então, é a diferença A menos B. Agora, quando eu multiplico um número por uma matriz, gente, vamos supor que eu tenha a matriz A aqui. O que é multiplicar o número por uma matriz? Número qualquer. Vamos supor que eu multiplico aqui o 2. É só para vocês entenderem aqui rapidamente. Ó. Ao multiplicar o 2 por toda essa matriz, eu pego esse número 2 e multiplico por todos os elementos. Simples assim. Então, por exemplo, ó, botei o 2 aqui na frente, eu vou multiplicar todos os elementos por 2. Ó. 2 vezes 3, ó, pego o elemento é 3, 2 vezes 3, 2 vezes 1, 2 vezes menos 2, e assim por diante. Ó, 4 vezes 2, menos 1 vezes 2, 2 vezes 2, e assim por diante. 0 vezes 2, ou 2 vezes 0, tanto faz, né? 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 2 vezes 1, aqui. Então, enfim, aí é só multiplicar aqui por 2 todos os elementos, e aí tu vai ter o resultado aqui da minha matriz, aqui dá 6, 2, menos 4, 8, menos 2, ó. 4, 0, 6 e 2. Esse aqui é o resultado, então, da matriz 2A. Agora nós vamos falar sobre a igualdade de matrizes. Bom, quando eu tenho aqui duas matrizes iguais, né, gente, a gente pode entender o seguinte, que todos os elementos aqui são idênticos. Esse cara aqui, o 2, é igual a esse 2, ele está na mesma posição. Agora, esse 1 mais x aqui tem que ser igual ao 4. Observem que esse cara aqui está na primeira linha, segunda coluna, e esse aqui também. Então, esse cara aqui, ó, 1 mais x, tem que ser igual a 4. Assim como 2 menos y tem que ser igual a 1. Então, vejam que eu sou obrigado a montar uma equaçãozinha assim, né? Bom, observem que eu fiquei aqui com uma maneira bem simples de calcular o x, porque eu só passo o 1 para lá, né? Vai ficar x igual a 3. E aqui, eu passo o y para a direita e o 1 para a esquerda. Fica 2 menos 1, que dá 1. Então, aqui ficou bem simples. Mas eu poderia
complicar um pouquinho mais, colocar aqui uma equaçãozinha, por exemplo, x mais y aqui, aí eu teria que x mais y igual a 4. Aqui eu poderia colocar assim, por exemplo, 3x menos 2y é igual a 1. Aí eu faria um sisteminha de equações. Então, isso é o máximo que posso complicar aqui numa igualdade de matrizes, tá, gente? Aí eu teria que montar um sisteminha para resolver isso aqui, tá? Mas, basicamente, igualdade de matriz é isso. É só tu pegar o elemento que está na mesma posição e igualar com o outro. E aí, normalmente, tu vai ter uma variável, um x, um y, uma letrinha, que eu vou poder igualar a um número. Agora, nós vamos falar sobre a multiplicação de matrizes, que é onde o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas vejam que não precisa se preocupar, porque é muito simples. Mas antes tem uma regrinha. Para eu poder multiplicar duas raízes, é importante que esse númerozinho que está aqui, ó, esse segundo númerozinho que está aqui, da matriz A, tem que ser igual a esse primeiro númerozinho que está aqui, da matriz B. Ou seja, essa matriz A tem aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas. Esse 3 por 3 aqui, gente, a gente chama de IJ, tá? O I é linha, J coluna. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Nós vamos falar que agora, que esse 3 aqui é o número de linhas. Então, observem que eu tenho 1, 2, 3 linhas. E esse segundo 3 aqui é o número de colunas. Eu tenho 1, 2, 3 colunas. Agora, observem que essa matriz B aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Ó, 3 linhas, 1, 2, 3, porém eu tenho 2 colunas. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, da multiplicaçãozinha aqui, é o número de linhas, que é o meu I, e esse segundo aqui é o meu J, que é exatamente o número de colunas. Para que eu possa multiplicar uma matriz A por uma B, por exemplo, esse número 3 aqui, ó, tem que ser igual a esse número 3 aqui. Por exemplo, aqui poderia ser 2, mas aqui teria que ser 2 por 2 ou 2 por 3. Esse número aqui mais externo tem que ser igual a esse número interno, tá, gente? Então, vejam que eu sempre vou ter que ter uma igualdade aqui. Se tem uma igualdade, eu posso multiplicar, tá? E aí, o resultado da minha matriz vai ser uma matriz que vai ter esse tamanho aqui, vai ter 3 linhas e 2 colunas. Ó. Esses dois númerozinhos que sobraram aqui, tá? Esses da igualdade eu só preciso saber, ó, são iguais? São iguais, então eu posso multiplicar. Agora, a minha matriz resultante da multiplicação vai ter esse tamanho, 3 por 2. Nós vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma matriz A e uma matriz B aqui. A minha matriz A é 1, 4, 2, 3. Aqui é 3, 5, 0, 6. Como é que eu multiplico? Então, eu gosto muito de usar uma regrinha assim, ó. Tipo, se eu estou multiplicando A por B, eu coloco a matriz A embaixo e a B como se fosse um expoente, assim, ó. Mais ou menos isso aqui, ó, tá? Eu estou multiplicando A por B. Então, eu boto a matriz A aqui embaixo, ó, e a B como se fosse uma expoente da matriz A. Se eu fizesse B por A, eu colocaria a B aqui embaixo e a A aqui, ó, em cima, tá? Mas eu estou fazendo A por B, então eu boto a A aqui e a B lá em cima de expoente. Muito bem, e agora? Agora eu vou multiplicar essas linhas aqui por essas colunas, como se fosse um compasso, tá? Por exemplo, ó, o tamanho da matriz que vai ser gerada aqui vai ser exatamente a altura dessa matriz A aqui e a quantidade de colunas dessa matriz B, tá? Então, vai ser o número de linhas da A pelo número de colunas da B, conforme a gente já viu na regrinha do slide anterior. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa linha aqui, ó, primeira linha, e vou multiplicar direto num compasso aqui, ó, pela coluna, ó, como se fosse um compasso, né? Observe que esse número 1 vai pegar o 3 e o 4 vai pegar o 0, dessa forma aqui, ó, tá? Ele multiplica no compasso, assim. Então, eu faço o encontro aqui, ó, dessa linha aqui com essa coluna, vai dar exatamente aqui nessa posição onde eu coloquei ali a minha circunferênciazinha vermelha ali, tá? Vai estar bem vai ser o primeiro elemento, vai ser obtido pela multiplicação do 1 por 3, ó. Eu vou multiplicar o 1 por 3 e o 4 por 0. O resultado vai dar 3 e eu vou colocar aqui, ó, o 3. Agora eu vou continuar com o meu compasso, só que eu vou um pouquinho mais longe, ó. Vou pegar agora essa coluninha aqui, ó, tá? O 5 e 6. E agora eu continuo multiplicando no compasso, ó, 1 por 5 e o 4 por 6, ó. 1 por 5 e o 4 por 6. 1 por 5 dá 5. 4 por 6 dá 24. 24 mais 5, 29. Que eu vou botar aqui, ó. Ó, o encontro vai ser exatamente aqui. Agora eu vou pegar aqui embaixo, ó. Vou manter a mesma estrutura, a mesma regra, ó. Eu multiplico essa aqui, tá? Essa linha aqui no compasso, ó. Só que o 2 vai pegar o lá de cima, ó. O 2 pega o 3 e o 3 pega o 0, ó. Mesma coisa, ó. 2 vezes 3 e 3 vezes 0 dá 6. E agora, finalmente, o 2 vai pegar o 5, ó.
Tá aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, mais 0 dá 6 aqui, né? Agora eu pego aqui, ó, 2 vezes 5 aqui dá 10, mais 3 vezes 6, tá? E que dá 28. Então, gente, basicamente essa é a regra, tá? Eu sempre somo aqui, ao multiplicar esses números, né? Eu faço o compasso e somo os dois resultados que vai dar da multiplicação. E aí eu cheguei na minha matriz resultante aqui da multiplicação de A por B. Beleza, agora nós vamos falar sobre como tu vai construir uma matriz, tá? Se vocês não entenderam, gente, tá? Voltem um pouquinho o vídeo, mas a minha dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: façam anotações, peguem toda a aula, tá? E vão anotando, travem o vídeo, anotem, revisem dessa forma e gravem anotando sempre, tá? Anotando. Parem o vídeo, ó, vai lá em multiplicação de matrizes, anotem tudo que puder e comecem daqui de novo. Agora nós vamos construir matrizes, tá? Ok, então vamos continuar porque essa aula é completinha. Agora nós estamos aqui no último item, que é a construção de matrizes. Como eu vou construir uma matriz? Vamos supor que eu receba uma questão que tenha uma lei. Isso aqui é uma lei, gente. A partir dessa lei eu preciso construir uma matriz. Como é que eu vou construir uma matriz? A lei é essa aqui, ó. O elemento A e J, o I, lembra que é linha, J é coluna, ele vai ser construído, toda a matriz, baseado aqui, ó. Todos os elementos são construídos baseado nessa lei. Eu faço a multiplicação do 3 vezes o I mais J ao quadrado, tá? Ou seja, eu pego o número 3, multiplico pela linha que esse elemento está e somo com o quadrado da coluna que esse elemento está. E esse A e J aqui, essa minha matriz aqui, I vezes J, ela tem exatamente o quê? 3 linhas e 3 colunas, tá? Ó, a IJ é 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos entender o seguinte. Esse primeiro elemento aqui é o A11. Ó, por que 1? Porque está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui já está na primeira linha, segunda coluna. E assim sucessivamente. Até eu chegar aqui nesse último elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Então, lembrem que sempre esse primeiro númerozinho aqui do índice é a linha que ele está. Então, todos esses elementos aqui, ó, estão na linha 1. Então, por isso que eu tenho 1 na frente. Todos esses elementos aqui têm o 2 na frente, então na linha 2. E assim por diante. Agora, o segundo númerozinho aqui do meu índice é o número da coluna. Ó. Vejam que todos esses aqui estão na primeira coluna, todos esses estão na segunda, por isso tem 2 aqui no final, e todos têm 3 no final. Muito bem, agora eu vou construir baseado nessa leizinha aqui. Então, 1 por 1. Ó. Eu pego o A e J igual a 3i mais J ao quadrado, e eu vou fazer o A11. Ó, vai ser 3 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 4. Aí eu posso construir todos eles. Ó. 1, 2, vai ser o quê? Ó? Eu pego o 3 vezes 1, ó, meu I é 1, né? E meu J é 2. Então, 3 vezes 1 mais 2 ao quadrado, que dá 7. E aí eu vou fazendo. A1, 3. O I é 1, e o J, que tem o 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado. Dá 12. 3 mais 3 ao quadrado. E aí eu vou fazendo todos eles. Ó. O A21 vai ser isso aqui. Eu pego sempre o I, multiplico por 3. O I é o primeiro númerozinho que aparece. Então, A21, que é esse elemento que está aqui, ó, certo? Ele está na segunda linha e primeira coluna. Por isso que aqui é o I e aqui é o J. E aí eu dou o resultado 7. E eu vou fazendo. O A22 vai ser 3 vezes 2 mais 2 ao quadrado, que dá 10. A23, que é esse elemento aqui, é 3 vezes 2 mais 3 ao quadrado, que dá 15. E aí eu vou indo. Ó. O A31, agora já estou aqui. Ó. A31, 3 vezes 3, a linha 3, coluna 1. Daí isso dá 10. 3 vezes 2, ó, o A32, ó, dá 3 vezes 3 mais 2 ao quadrado. E, finalmente, o A33, que é 3 vezes 3 mais 3 ao quadrado, dá 18. E aí eu estou com todos os elementos, 4, 7, 12, assim por diante, da matriz, ó, 4, 7, 12, ó, 7, 10, 15, ó, 7, 10, 15 e 10, 13, 18. É só posicionar, pegar todos os elementos aqui e a partir da lei que ele te dá. Todas as questões têm uma lei diferente. E aí é só tu substituir na lei e tu vai aprender a construir a matriz exatamente usando a fórmula, ou melhor, a lei que ele te der, tá bom? Bom, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos.